Ele sempre acordava antes do sol nascer. O silêncio da cidade ainda envolvia as ruas vazias e o ar frio da manhã penetrava nas roupas gastas que vestia. João, um homem de 38 anos, morava em um pequeno apartamento alugado na periferia, em uma região onde os prédios altos pareciam tocar nuvens carregadas de incerteza. Apesar de não ser visível no primeiro olhar, carregava nos ombros o peso de uma vida inteira, marcada por decisões financeiras mal planejadas, dívidas que se acumulavam e a sensação constante de estar sempre correndo atrás de algo que parecia inalcançável. A história de João não começava ali, naquele apartamento apertado. Ela começava anos atrás, quando ainda era jovem e sentia o mundo como um lugar de possibilidades infinitas. Tinha sonhos grandes, mas poucos recursos, e acreditava, com a ingenuidade de quem ainda não conhecia as armadilhas do crédito fácil, que podia conquistar tudo de imediato. Comprou seu primeiro carro com financiamento que mal podia pagar, adquiriu eletrodomésticos parcelados sem calcular os juros, e logo a bola de neve das dívidas começou a crescer. Cada telefonema de cobrança era uma faca silenciosa que rasgava a autoestima de João. O medo de abrir a caixa de correio se misturava à vergonha de atender às ligações insistentes de credores. Amigos começaram a se distanciar, não por maldade, mas porque não sabiam como lidar com alguém que parecia afundar cada vez mais em um mar de problemas financeiros. E assim, isolado, João começou a internalizar uma narrativa perigosa, que ele era incapaz de mudar, que o fracasso financeiro era algo inevitável, uma marca permanente de sua vida. Mas algo dentro dele se recusava a aceitar que aquela seria a sua história definitiva. Em uma noite particularmente silenciosa, depois de receber uma carta de cobrança que ameaçava ações legais, João sentou-se à mesa da cozinha, as mãos apoiadas na cabeça, e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ele permitiu-se olhar a realidade sem fugir. Precisava de um plano, precisava aprender, precisava agir. Foi nesse momento que decidiu que mudaria não apenas os números em sua conta bancária, mas também a narrativa de sua vida. O primeiro passo foi buscar conhecimento. João começou a frequentar bibliotecas, pesquisar na internet, ouvir podcasts de especialistas em finanças e estudar histórias de pessoas que tinham superado situações semelhantes. Percebeu que sua ignorância financeira havia sido uma barreira invisível, mas não intransponível. Ele aprendeu sobre orçamento, sobre juros compostos, sobre negociação de dívidas e começou a visualizar de maneira concreta uma rota de saída. Cada página lida, cada vídeo assistido, era um tijolo na construção de uma nova confiança. Logo, o segundo passo se tornou inevitável: enfrentar os credores. João elaborou um plano detalhado, listando todas as dívidas, os valores devidos e as possibilidades de negociação. Com coragem, ligou para cada um, explicando sua situação de forma honesta e propondo acordos viáveis. Não foi fácil. Algumas chamadas resultaram em frustração, palavras duras e portas fechadas, mas cada negativa serviu como aprendizado, mostrando a João que a persistência e a clareza eram ferramentas mais poderosas do que a vergonha ou o medo. Ao mesmo tempo, ele começou a reorganizar sua vida diária. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis, fizeram uma diferença enorme com o tempo. Reduzir gastos supérfluos, preparar refeições em casa, usar transporte público sempre que possível, renegociar contratos e serviços. Cada economia, cada centavo poupado, era um lembrete de que ele estava no controle. A sensação de impotência começou a dar lugar a uma confiança silenciosa, mas firme, que crescia dia após dia. João também descobriu o poder do suporte emocional. Compartilhar seus desafios com pessoas de confiança, amigos antigos e familiares que realmente se importavam, tornou a jornada mais leve. Ele aprendeu que superação financeira não era apenas sobre números, mas também sobre resiliência emocional, sobre como enfrentar a ansiedade e a culpa sem se deixar dominar. As histórias de outras pessoas que tinham passado por dificuldades parecidas tornaram-se combustível para sua determinação. Meses se passaram e, lentamente, as primeiras conquistas surgiram.
Dívidas começaram a ser quitadas, contas em atraso foram resolvidas e a sensação de estar afogado deu lugar a uma perspectiva de esperança. João ainda tinha um longo caminho pela frente, mas algo fundamental havia mudado. Ele não era mais a vítima de circunstâncias financeiras desfavoráveis. Ele estava se tornando um realizador, alguém capaz de transformar dificuldades em degraus para o sucesso. Enquanto caminhava pelas ruas ainda silenciosas de sua cidade, João sentia que cada passo era uma reafirmação de sua força. Ele sabia que o que estava construindo não era apenas um alívio temporário, mas uma base sólida para uma vida financeira saudável. E ele queria compartilhar isso com outros, porque compreendeu que histórias de superação, quando contadas, têm o poder de inspirar mudanças que números sozinhos não conseguem transmitir. Se você sente que está preso em suas próprias dívidas, que parece impossível sair da situação, saiba que a história de João prova que é possível transformar cada desafio em aprendizado, cada dificuldade em oportunidade. Pequenos passos consistentes, coragem para enfrentar os problemas de frente e determinação para aprender podem mudar não apenas sua conta bancária, mas toda a sua vida. À medida que os meses avançavam, João percebeu que vencer as dívidas era apenas o começo de uma transformação mais profunda. Cada vez que conseguia quitar uma parcela ou renegociar um contrato, sentia não apenas alívio financeiro, mas também uma clareza mental que antes lhe escapava. Ele começou a perceber padrões em seus hábitos que o tinham levado àquela situação. Decisões impulsivas, confiança excessiva em soluções fáceis e a falta de planejamento realista. Reconhecer esses erros não o envergonhava mais. Pelo contrário, era o primeiro passo para não repeti-los. Determinou-se a criar uma rotina que sustentasse não apenas sua recuperação financeira, mas também sua evolução pessoal. Todo domingo à noite, João revisava sua planilha de gastos, atualizava objetivos e planejava a semana seguinte. Pequenas metas antes desconsideradas tornaram-se ferramentas poderosas. Economizar R$100 em um mês, pagar uma dívida específica, abrir uma poupança mínima. Cada conquista, mesmo que modesta, era celebrada silenciosamente, reforçando a confiança em sua capacidade de gerar mudanças reais e duradouras. No trabalho, João também começou a aplicar sua nova mentalidade. Percebeu que suas limitações financeiras não se restringiam a gastos pessoais. Elas se refletiam em sua postura profissional. A insegurança que carregava o impedia de se expor a oportunidades, de se candidatar a promoções ou de sugerir ideias inovadoras. Mas, com a disciplina que vinha adquirindo, começou a se organizar melhor, entregar resultados consistentes e, acima de tudo, a acreditar que merecia crescimento e reconhecimento. E aos poucos, essas atitudes começaram a abrir portas que antes pareciam fechadas. Ao mesmo tempo, João se deparou com momentos de tentação e recaída emocional, dias em que a ansiedade voltava, trazendo lembranças de falhas passadas e o medo de errar novamente. Em uma dessas noites, após receber uma fatura inesperada, ele sentou-se sozinho no pequeno apartamento, observando a cidade iluminada pelos postes, e refletiu sobre quanto havia mudado, desde que decidiu enfrentar a realidade. Ele percebeu que o que realmente o fortalecia não era a ausência de problemas, mas a maneira como lidava com eles. Cada desafio se transformava em oportunidade de aprendizado e crescimento. Com o tempo, João começou a compartilhar sua jornada com outros. Inicialmente, eram amigos próximos que ainda viviam situações financeiras complicadas. Ele contava não apenas os métodos que funcionaram para ele, mas também os momentos em que havia falhado e como conseguiu se reerguer. Essa transparência gerava impacto real. Amigos que antes se sentiam presos, agora percebiam que a mudança era possível. João descobriu que inspirar os outros também fortalecia a própria determinação, criando um ciclo de motivação mútua. Certo dia, enquanto revisava sua planilha, João percebeu algo transformador. Ele havia conseguido reduzir suas dívidas em quase 60% em menos de um ano. A sensação de liberdade que sentiu foi indescritível. Não era apenas a redução do valor monetário que o emocionava, mas o fato de que tinha reconstruído sua vida com suas próprias mãos, sem atalhos,
sem ilusões, apenas com esforço, disciplina e fé em sua capacidade de mudar. No trabalho, a postura de João começou a chamar atenção. Seus colegas notaram sua determinação e capacidade de planejamento, e seu supervisor passou a confiar-lhe tarefas mais complexas e estratégicas. Essa confiança depositada nele abriu caminhos para aumento salarial e reconhecimento profissional, algo que antes parecia distante, quase inalcançável. João entendia que cada conquista financeira e pessoal estava interligada. A disciplina financeira se refletia em organização, clareza e produtividade em todas as áreas da vida. Enquanto consolidava seus avanços, João começou a sonhar com metas maiores. Economizar para abrir seu próprio negócio, investir em educação continuada e criar uma reserva que o blindasse contra imprevistos. Ele compreendeu que a verdadeira transformação financeira não estava apenas em pagar dívidas, mas em construir liberdade e segurança. Cada pequena decisão tomada no presente tinha impacto direto em sua capacidade de realizar sonhos que antes pareciam impossíveis. Com a base financeira finalmente consolidada, João começou a perceber que a verdadeira transformação ia além das cifras em sua conta ou das dívidas quitadas. Ele entendia que a liberdade financeira era, na realidade, uma oportunidade para reconstruir sua vida de maneira integral, emocional, profissional e até espiritual. Passou a enxergar cada desafio do passado não como um fardo, mas como um degrau necessário para a maturidade que agora experimentava. Determinou-se a investir em si mesmo de maneiras que antes pareciam luxos impossíveis. Matriculou-se em cursos de capacitação profissional, leu livros sobre gestão de negócios, planejamento financeiro e desenvolvimento pessoal. Cada aprendizado assimilado era aplicado de forma prática, como se cada fragmento de conhecimento fosse uma ferramenta para construir não apenas riqueza, mas segurança, autoconfiança e propósito. João estava finalmente vivendo a vida com atenção plena e estratégia, entendendo que os erros do passado não precisavam definir o futuro. Enquanto avançava em sua trajetória, percebeu a importância de criar múltiplas fontes de renda. Ele não queria depender apenas do salário fixo, queria autonomia real. Começou a pesquisar possibilidades de investimentos, pequenos negócios e projetos paralelos que pudessem gerar retorno constante. Ao mesmo tempo, não se deixava levar por promessas de ganhos rápidos ou soluções milagrosas. João tinha aprendido que a consistência, e não a pressa, era o caminho seguro para a realização de seus objetivos. Foi então que surgiu a oportunidade que mudaria sua vida profissional de forma definitiva. Um antigo colega de trabalho, sabendo da evolução de João, convidou-o para participar de um projeto inovador em uma empresa que estava iniciando suas atividades no mercado. Era um risco, mas um risco calculado, baseado em planejamento, conhecimento adquirido e capacidade de execução. João aceitou o desafio com cautela, mas também com confiança. Ele sabia que cada obstáculo enfrentado até ali o preparava para esse momento. O início não foi fácil. João enfrentou horas de trabalho intenso, desafios inesperados e a necessidade constante de provar sua competência. Mas, diferente do passado, ele estava equipado com disciplina, foco e experiência de vida. Cada dificuldade era encarada como um problema a ser resolvido, não como uma ameaça. Ele aplicava técnicas que havia aprendido, buscava soluções criativas e mantinha uma postura proativa, sempre disposto a aprender e a adaptar-se às circunstâncias. Além do crescimento profissional, João percebeu que sua jornada estava impactando diretamente aqueles ao seu redor. Amigos e familiares que antes não compreendiam sua situação começaram a observar sua evolução e se sentiram inspirados. Alguns passaram a procurar seus conselhos. Outros se motivaram a reorganizar suas próprias finanças. João descobriu que o efeito multiplicador da superação não se restringe ao indivíduo. Ao compartilhar sua experiência, ele ajudava a criar uma rede de pessoas mais conscientes, responsáveis e resilientes. Enquanto construía sua carreira e fortalecia sua estabilidade financeira,
João também passou a se preocupar com planejamento de longo prazo. Começou a investir em educação contínua, fundo de aposentadoria e pequenos negócios que pudessem garantir uma renda passiva no futuro. Ele compreendeu que a verdadeira liberdade financeira não é apenas pagar contas hoje, mas assegurar que cada decisão de agora contribua para um amanhã seguro e sustentável. Apesar de todos os avanços, João não deixou que a confiança se transformasse em arrogância. Ele sabia que a vida é cheia de ciclos e que desafios inesperados podem surgir a qualquer momento. Por isso, manteve uma disciplina rígida de controle financeiro, revisão de metas e atualização de conhecimentos. A prudência se tornou um aliado, permitindo que a liberdade conquistada fosse consolidada de maneira sólida e duradoura. À medida que a vida de João se transformava, ele começou a perceber que sua missão ia além da própria estabilidade financeira. Cada passo dado, cada dívida quitada e cada conquista profissional tinham despertado nele um desejo profundo de ajudar outras pessoas a também conquistarem autonomia e realização. Ele se lembrava de noites em claro, do peso da vergonha e do medo de não conseguir pagar as contas, e sabia que podia transformar sua experiência em aprendizado para quem estivesse passando pelo mesmo caminho. Foi então que surgiu a ideia de criar um espaço de orientação financeira. Inicialmente era apenas um blog simples, onde ele compartilhava dicas de planejamento, organização de dívidas e pequenas mudanças de hábitos que haviam sido decisivas em sua vida. Com o tempo, João percebeu que a força de sua narrativa vinha da autenticidade. Ele não oferecia soluções mágicas nem atalhos, oferecia estratégias reais, baseadas em experiências vividas, erros cometidos e conquistas alcançadas com esforço e disciplina. A resposta foi surpreendente. Pessoas de diferentes cidades e estados começaram a entrar em contato, compartilhando suas histórias e pedindo conselhos. Muitos, assim como ele fora no passado, estavam desesperados, sentindo-se incapazes de sair de um ciclo de endividamento e ansiedade. João percebeu que seu impacto ia muito além de simples dicas financeiras. Ele estava oferecendo esperança, inspiração e a prova concreta de que superação é possível. Cada mensagem recebida era combustível para continuar. Cada história de sucesso de alguém que seguia seus conselhos se tornava uma vitória pessoal, reforçando sua missão. Enquanto desenvolvia seu trabalho de orientação, João também se aprofundava em educação financeira, buscando cursos, mentorias e certificações que pudessem consolidar sua autoridade no tema. Ele entendia que a credibilidade não se constrói apenas com experiência, mas também com conhecimento sólido, que à medida que adquiria novas ferramentas, suas recomendações se tornavam mais precisas, mais estratégicas e mais transformadoras para aqueles que buscavam sua ajuda. A vida pessoal de João também refletia essas mudanças. Ele aprendeu a equilibrar trabalho, projetos de orientação financeira e momentos de descanso e lazer. A sensação de controle sobre sua rotina e sobre seus recursos permitia-lhe desfrutar da vida sem ansiedade constante. Ele pôde, pela primeira vez em muitos anos, sonhar com viagens, hobbies e experiências que antes pareciam fora de alcance. Essa liberdade, conquistada com disciplina e perseverança, trouxe consigo um profundo senso de gratidão e realização. Não demorou para que João começasse a ver oportunidades de expansão. O blog se transformou em um canal de vídeos onde ele compartilhava histórias reais, estratégias práticas e relatos motivacionais de pessoas que tinham superado desafios financeiros. A comunidade cresceu rapidamente, movida não apenas pelo conteúdo, mas pela energia inspiradora que João transmitia. Cada vídeo era pensado para que os espectadores pudessem se identificar com os erros, aprender com as soluções e se sentir motivados a agir. Um ponto crítico dessa fase foi a criação de uma mentoria online. João decidiu que poderia potencializar o impacto de sua história ao orientar diretamente pessoas que estivessem enfrentando dificuldades financeiras severas. Ele estruturou um programa baseado em princípios que haviam funcionado para ele: análise da situação atual, planejamento realista, criação de metas mensuráveis
disciplina diária e desenvolvimento de hábitos sustentáveis. Os resultados foram rápidos e transformadores, não apenas para os participantes, mas também para João, que sentia a alegria de ajudar de forma concreta e mensurável. Enquanto consolidava esse novo projeto, João se deparou com desafios inesperados. A responsabilidade de orientar outras pessoas, muitas vezes em situações delicadas, exigia dele paciência, empatia e atualização constante. Ele percebeu que, mesmo com experiência própria, cada indivíduo tinha uma trajetória única e que a orientação precisava ser personalizada e flexível. João abraçou o desafio, entendendo que crescimento pessoal e impacto sobre os outros caminham juntos e exigem dedicação genuína. Além disso, João começou a investir em projetos de educação financeira para jovens, em parceria com escolas e organizações comunitárias. Ele queria que a próxima geração aprendesse desde cedo a importância do planejamento, do controle de gastos e do uso consciente do crédito. Para ele, essa era uma forma de prevenção, evitando que outros enfrentassem dificuldades semelhantes às que ele mesmo havia superado. A sensação de propósito e contribuição reforçava cada conquista e dava sentido às lutas do passado. Porém, mesmo com todo o sucesso conquistado, João nunca esqueceu de onde veio. Ele sabia que a humildade e a empatia eram essenciais para continuar inspirando outros. Mantinha contato com amigos que ainda enfrentavam desafios financeiros, orientava-os, motivava-os e celebrava cada avanço. Compreendeu que superação não é apenas sobre vencer sozinho, mas sobre criar impacto positivo e duradouro na vida de quem ainda luta para se reerguer. A trajetória de João prova que transformação é possível, que cada passo consciente, cada hábito disciplinado e cada aprendizado aplicado criam uma espiral de progresso que impacta não apenas você, mas todos ao seu redor. Que o caminho de um devedor a um realizador exige coragem, persistência e fé em sua própria capacidade de mudar. E que ao transformar desafios em degraus e dificuldades em oportunidades, qualquer pessoa pode escrever sua própria história de sucesso e inspiração.